Ecos permanecem, ecos falam. Os ecos são memória, são liberdade. Então o que é liberdade? Liberdade é não ter medo. No princípio era sombra, manto escondido em cada esquina, rica em vozes abafadas e em olhares extintos. Era um tempo de passos contidos, de palavras contadas e de um cantado silêncio, dominante silêncio. Um silêncio imposto, como uma bigorna fundida no peito. As ruas, cheias de gente, estavam vazias e os olhares que se cruzavam proclamavam uma alma ao ralenti. Um silêncio denso, palpável, que se infiltrou nos cantos mais profundos da alma, como se as palavras fossem arrancadas da boca momentos antes da sua própria formação. O medo era o bom dia e a boa noite que moldava os nossos dias. Único, capaz de abafar este som das nossas palavras. E neste vazio, onde cada gesto era vigiado e onde vigiávamos cada gesto, a respiração torna-se ato de resistência. Uma pequena chama que insiste em arder, um fogo discreto, subterrâneo e oculto. A coragem de quem, mesmo ciente do perigo, não se resigna, de quem em silêncio constrói alicerces para um novo tempo. E foi no limite desse silêncio que a liberdade começou a nascer, a materializar-se, não como um grito repentino, mas como uma pequena nota que se prolonga, que cresce, que ganha vida, que ganha força, que ganha voz, até detonar o silêncio imposto. Viver é resistir.
resistir às forças que nos comprimem. Viver é resistir às forças que nos comprimem. E estes ecos permanecem. No percurso, todo ele feito na companhia de vozes amigas, ouvem-se ecos de Antero de Quental. Viver é resistir às forças que nos comprimem. Viver é resistir às forças que nos comprimem. Viver é resistir às forças que nos comprimem. Ser livre é ser criador, é ser o artista da própria vida. Ecoa estoico Agostinho da Silva. O medo é um mestre silencioso, um sussurro paralisante, parasitante nos nossos sonhos. Transforma a esperança em desespero e o desejo em conformismo. É subtil. Insinua-se nos pensamentos, molda as escolhas e empurra-nos para um caminho, catalisador de uma realidade construída em que somos livres de fazer o que nos dizem. A grande lição é essa, meus amigos. Somos livres de fazer o que nos dizem. É preciso coragem para abraçar a verdade e a vontade em toda a sua crueza e beleza, para reconhecer que as máscaras que usamos para sobreviver escondem o nosso verdadeiro rosto. Tudo isto são ecos que permanecem. Diz Agostinho que, infelizmente, a política tem sido a arte de obter a paz por meio da injustiça. Somos livres de fazer o que nos dizem. O poder difuso entranha-se. E é assim que vivemos,
Cada dia um ritual de conformismo, cada palavra medida, cada olhar controlado, um pacto tácito. Não perturbes a ordem, não serás perturbado. A constante presença da dúvida e a insinuação do perigo basta. Porquê? Porque somos livres de fazer o que nos dizem. Este poder aprisiona-nos em cadeias de hábitos conformados. Somos livres de fazer o que nos dizem. E ecoa. A liberdade é o sonho dos que ousam ser, partilha o Eduardo. O vento atravessa a planície e traz consigo o cheiro da terra revolvida. Um coro de murmúrios fissura as grandes fachadas. Prelúdio selvagem carregado de eletricidade relembra-nos o segredo que vive nas asas do vento. A liberdade é o sonho dos que ousam ser. São ecos que permanecem. No meio do inverno, descobri dentro de mim um verão invencível.
permanecem. A palavra espalha o fogo. O pássaro é livre na prisão do ar. A cidade acordou na persistência dos gestos e o espírito é livre na prisão do corpo. Um hino afiado desafiando, mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. São ecos que permanecem. Os meus heróis estão mortos e os meus inimigos no poder. Os meus heróis estão mortos e os meus inimigos no poder. Os meus heróis estão mortos e os meus inimigos no poder. São ecos que permanecem. Eu vou ser como a toupeira que esburaca. Penitência, diz a hidra, quando há seca. Eu vou ser como a jiboia que atormenta. E não há luz que não se veja da charneca. E não me digas que agora estás à espera, porque penitência, diz a hidra, quando há seca. E se te enfias na toca, és como ela. Quero-me à minha vontade e não na tua. Quero-me à minha vontade e não na tua. E oh hidra, diz-me a verdade nua e crua. Mais vale estar numa sarjeta do que na mão. E repito, mais vale estar numa sarjeta que na mão de quem nos inveja a vida e tira o pão. E os meus heróis estão mortos e os meus inimigos no poder. E agora o que é que fazemos? Já não sei o que é liberdade. Tu sabes o que é liberdade? Ninguém disse o que é liberdade. Agora estamos ali, andamos aqui, não sei o que é. Alguém sabe, alguém sabe, tu sabes, eu não sei. Podem-me dizer, alguém sabe o que é liberdade. Por favor, os meus amigos. Os meus heróis estão mortos e os meus amigos no poder.
ecos que permanecem. Sem memória, a liberdade é um sonho vazio. Lembrar é um ato revolucionário, um dever, um antídoto. Cada cicatriz conta o peso da marca escondida, da lâmina dual que a memória é. Na vigília do espírito, a memória ergue-se como uma chama eterna que ilumina as lições do passado e guia os passos do futuro. Lembrar é um ato de resistência, um gesto que preserva a essência da liberdade em face do esquecimento. Tem tanto de refúgio como de peso, mas é necessário lembrar para que a liberdade não se transforme em descuido, para que os erros do passado não voltem a assombrar o presente e estes ecos que permanecem. A memória é o espelho onde a liberdade se vê refletida, e a memória das lutas passadas é o alicerce da liberdade do momento presente. O agora ressoa, o sacrifício dos que antecederam, daqueles que deram a voz para enfrentar o silêncio. Lembrar é um ato revolucionário, o compromisso com aqueles que vieram antes, com todos os que aí vêm e com a nossa própria memória. Tudo isto são ecos que permanecem em correspondência. Por isso, arma a tua cabeça antes de armares a tua mão. Arma a tua cabeça antes de armares a tua mão. Arma a armadura e não deixes escapar o livre pensamento. Arma a tua cabeça antes de armares a tua mão. De que vale apontar uma arma se o único resultado é o ricochete? Arma a tua cabeça antes de armares a tua mão e nunca deixes que a libertação tenha o preço da liberdade. Arma a tua cabeça antes de armares a tua mão. Construímos em diálogo com o desconhecido. Não somos livres porque alcançamos a liberdade, mas porque continuamos a construí-la. É uma construção sem término. Tijolos invisíveis erguem um templo inacabado, peça por peça, e estas mãos calejadas moldam o inefável. Um monumento erguido com as mãos de cada geração. Um monumento erguido com as mãos de cada geração. E todos nós caminhamos em liberdade. Construímos liberdade. E é necessário reconhecer a força para valorizar a força. E é por isso que reconheço a Aldeia Nova do Cabo. É por isso que reconheço a Covilhã. Reconheço Dornelas do Zézer. Reconheço o Fundão. Reconheço Porto Alegre e Pedra Basta. Reconheço Torres Vedras. Reconheço a Gafanha da Nazaré e a Irada. Reconheço Pinhote e a terra dos índios. Reconheço Pezinho. Reconheço toda a força que pisa este chão e esta madeira. E reconheço liberdade. E isto
são ecos que permanecem e que continuarão. Tudo é eterno e efêmero. Eterno e efêmero.
em que os dias não têm fim. E os ecos permanecem. Fala, Manuel! Nada é mais constante do que o retorno da liberdade. O retorno, a renovação. Liberdade, tal como o tempo, não segue em linhas alinhadas. Gira, recomeça, transforma e no centro encontra-se a verdade imutável do ser que transcende as amarras do efêmero. Unimos os vivos aos mortos e unimos os mortos aos vivos. Unimos os vivos aos mortos e unimos os mortos aos vivos. Sólida é a promessa de que a liberdade nunca deixará de ser o nosso mais profundo anseio. No fim, como no início, em todo o caminho, em todo o lado, os ecos permanecem. Diz Fernando, a liberdade é uma condição do pensamento que não se deixa capturar pelas certezas absolutas. Seria imprudente ter apenas perguntas. Seria deprimente ter apenas respostas. Mas estes ecos que ecoam, reconhecem o valor dos que passaram por cá, dos que cá estão e dos que aí vêm. Cada dia todos nós vamos construindo novas perguntas. E os ecos, estes ecos que permanecem, são os que resistem ao perecimento. São para sempre liberdade. E nós temos que continuar a praticar a liberdade todos os dias. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado por saber que ainda podemos estar aqui e dizer o que nos apetece no sentido. Todos nós temos algo a dizer. Sempre me disseram os nossos amigos que ecoam, disseram, todos nós somos cantores. Então, o que é a liberdade? A liberdade é não ter medo. Eu vou ser como a topeira, eu vou ser como a topeira que esburaca. Penitência diz a hidra, penitência diz a hidra quando há seca. Eu vou ser como a jiboia, eu vou ser como a jiboia que atormenta. Não há luz que não se veja, não há luz que não se veja da charneca. E não me digas que agora, e não me digas que agora estás à espera. Penitência diz a hidra, penitência diz a hidra quando há seca. E se te enfias na toca, e se te enfias na toca, és como ela. Quero-me à minha vontade, quero-me à minha vontade, não na tua. Oh hidra, diz-me a verdade, oh hidra, diz-me a verdade, nua e crua. Mais vale dar numa sarjeta, mais vale dar numa sarjeta que na mão de quem nos inveja a vida, de quem nos inveja a vida e tira o pão.